Olá, segundo ano. Como nesta quinta de manhã não poderei estar presente, né, em aula com vocês, e vou estar gravando as orientações do nosso próximo capítulo, nosso próximo tópico de estudo sobre a independência da América Espanhola, que se inicia na página 36. Tá? Vou deixar aqui algumas orientações sobre este conteúdo e eu peço que vocês finalizem as atividades e nós vamos fazer a correção no próximo momento, tá? Obrigada pela compreensão de todos. Na página 36, nós vamos lá iniciar a independência da América Espanhola. Antes da gente comentar sobre esse assunto, vocês têm um mapa ao lado que vai mostrar todos os países latino-americanos. E pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, todo o continente americano seria de território espanhol, somente ficando para Portugal uma faixa de terra da América do Sul, onde se localiza o Brasil. Então, demais outros países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, igual vocês estão observando aí no mapa, Argentina, Uruguai, Paraguai, pertencia, então, à Espanha, tá? Por isso que fala independência das Américas Espanholas. É nesse momento que a mobilização ganha organização e apoio unificado. A Espanha ainda tentou restaurar uma autoridade impondo novas medidas, tá? Mas isso só causou mais desgosto e foi o estopim do levante final, liderado pela elite crioula, apoiada pelas classes populares e financiadas pela Inglaterra. Nós vamos entender também aqui que analisando todo o cenário político, social e cultural desse período, podemos dizer que as causas, né, desse movimento de independência, como nós vimos ali anteriormente em estudos sobre a Revolução Francesa, que também lutava por uma independência, uma emancipação política através de direitos, a América Espanhola não foi diferente. Nós podemos dizer, então, que houve essas causas da América Espanhola, da sua independência, foram influenciadas pelo iluminismo e pelo dos Estados Unidos da época, tá bom? Então, elas foram influenciadas pelas ideias iluministas e também pela independência dos Estados Unidos. Isso ainda vamos estar falando na página 36, no segundo parágrafo da apostila de vocês. Ainda falando sobre esse processo de independência, nós vamos falar sobre alguns líderes que se destacaram, tá? Os dois maiores líderes crioulos da independência foram Simão Bolivar, que está falando aqui na página 37. Simão Bolivar, de família aristocrática, estava na Europa quando Napoleão se tornou imperador e que lhe causou profunda decepção, considerando traição aos ideais revolucionários. Após as lutas de libertação, Simão Bolivar governou sucessivamente a Colômbia, a Venezuela, o Peru e a Bolívia, tá? Nós temos esse grande líder que lutou pelo processo de independência. O outro foi José de San Martins, também, que vai se destacar. Ambos organizaram um exército na porção norte da América e o outro ao sul. Simão Bolivar, então, ele atuou diretamente na independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Em troca do apoio militar fornecido por haitianos também, que acabou, né, apoiando esse processo de independência das Américas Espanholas, se comprometeu a abolir a escravidão em todos os territórios que o conquistasse. Já a Argentina e o Chile, Peru, foram libertados por José de San Martins, já entre os anos de 78 e 1850, tá? Ambos líderes encontraram-se, então, em 20 de julho de 82, a fim de combinar estratégias políticas para os novos países. E aí, então, nós temos o desfechos e consequências da independência da América Espanhola. Mesmo com a independência das colônias, não houve, através desses momentos, né, desses movimentos, de movimentos que queriam a separação de alguns países, né,
dessas colônias, nós tivemos também, nesse período, essas conquistas, que elas não trouxeram grandes mudanças, né, dentro das colônias. Então, mesmo com a independência, não houve transformação radical das estruturas socioeconômicas vividas pelas populações da época, principalmente chamadas de latino-americanas. Alguns problemas que permaneceram foram a independência econômica, né, em relação às potências capitalistas e a manutenção de privilégio das elites locais. Após essas estruturas não terem tantas modificações, os novos países reuniram-se no Congresso com Simão Bolívar, que defendeu um projeto de integração política e econômica entre essas nações. Porém, nessa época, os Estados Unidos e a Inglaterra se opuseram porque eram ameaças a seus interesses econômicos no continente. E com a maioria das colônias espanholas totalmente independente, Estados Unidos, eles proclamam a doutrina Monroe, que está aqui na página 37, já está até destacada. Lembra da doutrina Monroe, que tinha, né, o slogan, né, o objetivo América, significava, né, tinha um grande lema, América para os americanos. Isso significava o combate às intervenções militares dos países europeus nas nações do continente americano. Então, com tudo isso, algumas décadas mais tarde, os próprios americanos expulsaram os espanhóis, fazendo uma espécie de doutrina Monroe para si próprio, já que tinham interesse econômicos também na área. A independência da América Espanhola, então, ela acontece com a repressão da metrópole em todos os contextos, o enfraquecimento da Espanha pela expansão napoleônica, como nós vimos, a influência do iluminismo, a questão do liberalismo, capitalismo, né, que estava substituindo o pacto colonial. Nós tivemos também, no início, para o apoio dessas independências, financiamento inglês e apoio militar, como foi dito, do Haiti. As consequências da independência foram porque a aristocracia crioula, né, governava tudo, continuou dependente com a sua economia, manutenção daquela estrutura social que nós temos na página 36, naquele quadrinho roxo ali, que vai falar sobre crioulos, mestiços, índios e negros, lembrando que os crioulos eram chapetões, tá? Nós temos ainda, na página 38, depois de garantir todo esse desfecho, né, sobre a luta dessa independência, a luta desses principais líderes, Simão Bolívar, São José Martim, que queriam, né, da mesma forma, tornar-se esses territórios totalmente né, e independentes ao mesmo tempo. Nós temos ali na página 38, que diz assim, ó, depois de garantir a libertação da Argentina, São Martim rumou para o Chile liderando uma força de 5.000 homens, o exército dos Andes, após libertá-lo, apoiado pelo líder Bernardo Higgins. Dirigiu-se ao Peru acompanhado do mercenário inglês Cochrane, apesar de que a capital Lima concentrar parte significativa das defesas espanholas, San Martín conseguiu tomá-la em 1821. Já Simão Bolívar, ainda na página 38, diz, né, que por sua vez havia organizado um exército regular e contava com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, após libertar a Venezuela e Colômbia em 1819. O Equador, em 1822, reuniu-se com São Martim no célebre Congresso de Guayaquil, quando assumiu a condição de líder único das tropas. O teor do encontro, realizado em 26 e 27 de julho de 1822, nunca foi completamente esclarecido, mas o fato é que São Martim renunciou a todos os seus cargos, abandonou a vida pública
evitando dessa forma a divisão das forças revolucionárias. Então, a independência do Peru consumou-se somente em 1824, na Batalha de Ayacucho, quando um dos generais de Bolívar, José Sucre, obteve a vitória definitiva contra os espanhóis. Após todo esse processo de luta pela independência, participação desses grandes líderes, né, revolucionários, nós tivemos, então, esse fim da metrópole em cima dessas colônias, sabendo que não houve muitas mudanças nas estruturas sociopolíticas da época, né? Esse desfecho todo, não houve uma radical, então, transformação dessas estruturas socioeconômicas vividas pela população, tá? Alguns problemas vão permanecer, que nós vamos estudar capítulo mais à frente, ok? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que foi esse processo da independência, lembrando que foram totalmente influenciados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, assim como nós estudamos anteriormente, né, a questão da Revolução Francesa. E aí nós temos, a partir da página 34, 39, perdão, 40, 41, 42 e 43, as atividades de conclusão. Na atividade 39, da página 39, atividade 1, nós temos a primeira questão que diz assim: o período napoleônico relaciona-se estreitamente ao processo de independência da América Espanhola, porque acabou por influenciar, né? Relacione esses momentos históricos enfatizando a forma como o governo de Napoleão contribuiu para as independências da América Latina. Nós vamos ver como que esse processo acabou por ajudar, né, aos processos de independência da América Latina. Só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Só um minutinho que eu já estou compartilhando, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, porque tá lento o computador hoje. Pronto, então esse nosso capítulo de estudo, ele se inicia aqui na página 36, tá? Lembrando novamente que pelo Tratado de Tordesilhas, todas essas partes aqui, tá? Fora o Brasil, pertenciam à Espanha, por isso o termo América Espanhola, tá? Porque era de domínio espanhol. Então, a luta, né, após a luta desses grandes líderes, principalmente destacando aqui por Simão Bolívar, tá? Entende-se que essas estruturas socioeconômicas e políticas da época não se modificaram tanto, mas conseguiram ganhar, em determinado momento, a liberdade, né, após serem influenciados pelas ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos, ok?
Então, nós temos a primeira atividade da página 39, que diz: o período napoleônico relaciona-se estreitamente ao processo de independência da América Espanhola. Relacione esses momentos históricos enfatizando a forma como o governo de Napoleão contribuiu para as independências da América Latina. De que forma ele acaba contribuindo, né? A partir do momento que ele consegue fragilizar principalmente a metrópole, né, e a sua estrutura administrativa. Permitiu também o surgimento e o desenvolvimento de movimentos separatistas, a quais lutavam por separar-se totalmente da metrópole, né? Então, ele acaba influenciando essa conjuntura, né, dessa independência, através de quando eles conseguem fragilizar, tá? Vocês podem pegar essa parte que diz, ó, quando eles fragilizar a metrópole e a sua estrutura administrativa, ok? Então, aqui tem a orientação para vocês estarem respondendo a número 1. Já a número 2 diz que os processos de independência dos países latino-americanos podem ser resumidos em 2 grandes modelos. Um liderado pelas elites crioulas e o outro por líderes populares com grande apoio da população indígena. Redige um parágrafo abordando os aspectos das regiões onde esses processos ocorreram. Vocês vão citar o da América do Sul, que prevaleceu a liderança das elites, no México e na América Central, e as lideranças indígenas foram predominantes, embora tenham sido, em um segundo momento, dominadas pelas elites crioulas, tá bom? Vocês vão poder encontrar toda essa parte para vocês redigirem esse texto de vocês na página 37, ok? Na página 37. Já nós temos na página 40, página 40 agora, nós temos que colocar as colônias espanholas, tá? Países atuais que representavam essa colônia espanhola e o ano de sua independência. Também vocês vão encontrar na própria apostila, a partir da página 38, ok? A partir da página 38, vocês conseguem identificar o ano dessas independências, tá? Das colônias espanholas. Vou deixar aqui também, caso vocês queiram tirar print para vocês estarem realizando, mas depois também eu mando a imagem no grupo para vocês finalizarem, tá? Agora, as atividades da página 41 e 42, 43, são textos a quais vocês vão fazer a interpretação, tá? Esses textos nós vamos fazer a correção na próxima aula. Eu vou deixar essas atividades aqui com um dos alunos, para eles estarem enviando para vocês, tá? Obrigada pela compreensão de nós não estarmos juntos na aula agora de quinta-feira, do dia 27, tá? A prof tem que se ausentar por causa de uma consulta marcada. Eu não tinha nem avisado vocês que eu estava esperando a médica confirmar. Obrigada pela compreensão e boas atividades. Qualquer dúvida, estarei, tá, tirando de vocês no PV. Vocês podem estar mandando mensagens para a prof aqui no PV, tá? Que eu estou pronta para ajudar e orientar a todos.